Boa noite a todos. É com prazer que estamos aqui mais uma vez para a nossa reunião doutrinária da Casa da Esperança. Ainda distantes, de forma remota, mas certamente próximos pelos laços de fraternidade que unem os nossos corações. E vamos dar início à nossa tarefa dessa noite, elevando o pensamento em oração, pedindo a proteção de Deus, rogando aos mensageiros espirituais que possam estar ao nosso lado, nos trazendo harmonia, tranquilidade, muita paz no coração e nos iluminando a mente para que cada vez mais possamos perceber as lições do Evangelho e trazer para a nossa vida, para a nossa prática diária, procurando cada vez mais trilhar os caminhos, construindo a nossa evolução espiritual. Que Deus nos abençoe e nos envolva em sua paz. Vamos para a leitura do Evangelho, capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai, Instruções dos Espíritos. Progressão dos Mundos, Santo Agostinho, Paris, 1862. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais seus auxiliares, o dos vegetais e os das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador, e como, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder, aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Fica isso para a nossa reflexão nessa noite. E continuando com o estudo do livro Jesus no Lar, no capítulo 42, a mensagem da compaixão. E quem vai nos trazer reflexões sobre esse tema é o nosso amigo Paulo Roberto. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma doutrinária da Casa da Esperança, dando continuidade, ao estudo do livro Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Ney Lúcio. Hoje vamos apresentar para vocês o capítulo que fala sobre a mensagem da compaixão. Nesse capítulo, os discípulos questionam, ao Mestre Jesus como estender os valores da Boa Nova aqui no planeta Terra, como ser cristão diante de tantas adversidades. E aí eles vão perguntando, cada um a Jesus: Senhor, o que fazer diante da calúnia que nos dilacera o coração? Mestre, como agir perante aquele que nos ataca brutalmente? E quando a nossa casa é atormentada por um crime? Como proceder diante daquele que me ensanguenta o lar? Então, o que fazer diante de tanta violência? Senhor, e quando o homem que nos ofende se reveste de autoridade respeitável? Que muitas vezes a violência não vem de um bandido, de alguém estranho, pode vir também de uma autoridade. O que fazer do juiz que nos condena com parcialidade? Como procederei diante daquele que me atraiçoa a confiança, que me desonra o nome ou me ensanguenta o lar? Senhor, indaga Tadeu, como proceder diante da mulher que amamos quando se entrega às quedas morais? Então, às vezes, as decepções
né, vem de pessoas próximas também. Então, os discípulos perguntam a Jesus o que fazer, né, nesse mundo de tantas dificuldades, de injustiça, de traição, de preconceito, de perseguição, de violência. O que nós precisamos inicialmente entender é por que o planeta Terra, de fato, ainda convive com tantos males. Quando a gente fala da história de Jesus, estamos falando de um tempo há 2 anos, há 2000 anos atrás, 2021 anos atrás. Mas mesmo hoje nós convivemos com todas essas dificuldades e até outras mais novas, né, mais recentes. E por que é que então a Terra não, né, não conseguiu ainda se livrar de todos esses males, de todas essas dificuldades, de todas essas provações? Inicialmente é importante a gente entender que a Terra é um planeta em evolução. Houve uma evolução inicial geológica ao longo de bilhões de anos, a partir da qual o planeta começa a ter condições de ter o desenvolvimento de vida, e a própria vida também ela vai evoluindo de materiais, né, de vidas, né, seres unicelulares, vai progredindo até chegar a seres vertebrados, né, muito mais organizados estruturalmente, biologicamente, até chegar também no desenvolvimento do homem, que tem um ancestral aqui, um Australopithecus, ainda muito ligado a um animal irracional, e ao longo de milhares de anos vai evoluindo até chegar no Homo sapiens, que é, né, que somos nós hoje, né, que é a espécie que tem hoje. Então, além da evolução da vida na Terra, também podemos observar ao longo desses milhares de anos a evolução biológica do homem. Isso fez com que o homem, então, saísse de um ser que é governado pelo instinto de sobrevivência, até um ser que tem uma inteligência, que é dotado de inteligência e tem hoje uma capacidade de raciocínio. O que é que muda de um para outro? O instinto de sobrevivência é aquele instinto básico dos animais que tem, né, o objetivo de fazer com que ele preserve a própria vida. Então, a partir do instinto de sobrevivência, né, que o animal faz a defesa do território, ele busca a perpetuação da espécie, ele né, tem a manutenção da liderança para garantir que aquele território e aquele bando que ele coordena vai, né, numa direção determinada, uma direção de sobrevivência. Então, todos esses aspectos são governados no animal pelo instinto básico de sobrevivência. Kardec nos diz que quando a gente observa todas as paixões e todos os vícios humanos, né, vamos ver que eles têm origem nesse instinto de conservação, nesse instinto de sobrevivência. Então, de fato, quando você fala de defesa de território, você está falando de ações de violência, em que o animal vai combater os inimigos que tentam, né, se ocupar do território que garante para ele, né, a comida e água para preservar o seu bando. Quando você fala de perpetuação da espécie, você está falando do acasalamento, né, da necessidade de ter um apetite sexual que possa fazer com que o animal, né, passe os seus genes para a próxima geração. E a manutenção da liderança acaba fazendo com que a gente desenvolva também um egoísmo. É aquele líder que vai ser o responsável e que todos os outros animais do bando têm que servir a ele. Então, você percebe claramente que muitas das nossas paixões têm origem nesse instinto animal, nesse instinto ainda irracional de sobrevivência. Mas, claro que o homem, com a sua evolução biológica, ele vai desenvolvendo a capacidade de aprender, a capacidade de pensar. Então, ainda criança, ele começa a ter os seus primeiros desenvolvimentos, né, neurológicos, e que faz com que ele tenha uma grande capacidade não só de aprender, como também de começar a prever as consequências dos seus próprios atos, se afastando um pouco, né, daquele instinto de sobrevivência animal, que é muito mais inconsequente. Mas, infelizmente, né, ter uma capacidade de pensar não significa que somos instruídos.
apenas que nós podemos ser. E nós convivemos hoje com pessoas de vários níveis intelectuais, né? Desde aquele que não consegue, de fato, ler ainda, porque não conseguiu aprender, até outros que já têm uma instrução muito maior. Infelizmente, também, prever as consequências dos nossos atos não significa que vamos deixar de realizá-los. O homem tem a capacidade de pensar, mas ainda faz muitas ações impensadas. Kardec nos diz que o instinto de conservação se encontra nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral. Por quê? Porque ainda não nasceu para a vida intelectual. Esse instinto de sobrevivência, instinto de conservação, nesse instinto animal, ele vai se enfraquecendo à medida que a inteligência se desenvolve, porque ela passa a dominar a matéria. E quando é que isso acontece? Aqui temos uma frase bem interessante nessa afirmação de Kardec. O contrapeso do senso moral. Que apesar do homem ter evoluído intelectualmente ao longo dos milênios, não significa necessariamente que ele conseguiu ter uma evolução moral ou uma evolução espiritual. Então, a inteligência, essa capacidade de raciocínio, faz com que o homem, de fato, tenha uma capacidade de saber a consequência dos seus atos, saber a consequência das suas ações e a implicação de tudo que faz. Mas ele não necessariamente consegue dominar esses instintos iniciais. Animal, o instinto animal que ainda se conserva um pouco nele. Para que ele possa conseguir esse domínio, é importante que ele tenha uma evolução moral. É que o seu espírito possa ter essa evolução. Nós temos, de acordo com Kardec, na doutrina espírita, vários níveis de espíritos convivendo. Nós temos os espíritos inferiores, que são eivados das paixões, como o ódio, a inveja, o ciúme e o orgulho, e temos, em contraposição, os espíritos superiores, que estão isentos de todas essas paixões e que estão vivendo em outro plano, mais próximo de Deus, mais próximo da divindade. Entre um e outro, ainda temos os espíritos levianos, que não são muito bons nem muito maus. Então, eles não agem com ódio, com inveja, mas eles são maliciosos, são inconsequentes. A Terra, hoje, então, ela é povoada pelos espíritos inferiores e pelos espíritos levianos, em vários graus diferentes de evolução. E por isso nós temos, apesar de seres pensantes, todos sermos homens sapiens, com capacidade intelectual grande, ainda temos vários males e vários vícios. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar assim para sempre, que o planeta Terra vai ficar dessa forma para sempre. Kardec nos coloca que os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta uns como expiação, outros como missão. Então, estamos aqui no planeta Terra para ter essa evolução também espiritual. A vida material, então, é uma prova que eles cumprem sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Então, vai chegar o ponto em que nós vamos passar por diversas encarnações, vamos aprimorando o nosso moral, o nosso conhecimento, e a partir daí chegamos em um nível mais elevado, inclusive sem a necessidade de reencarnar na Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações, e que está caminhando para um planeta de regeneração. E, de fato, quando você começa a avaliar a civilização, a sociedade humana, você percebe claramente que há um nível de evolução moral. Até poucos anos atrás, as coisas eram resolvidas em duelos. Então, as pessoas duelavam e um matava o outro no meio da rua. Tínhamos também, há pouco tempo atrás, a lei do tabelião, olho por olho, dente por dente, em que a pessoa podia matar um outro ente da família, podia matar um outro caso tivesse um parente dele morrido. Então, era sempre um tentando matar o outro como uma forma de cobrança, ainda que fosse uma legislação inicial, mas era uma legislação baseada, não em justiça propriamente dita. E nós evoluímos hoje para um sistema judiciário bem estabelecido em vários países.
Nós temos, né, as leis, nós temos, né, a lei dos direitos humanos, e que faz com que você tenha hoje um olhar diferente sobre essas questões morais, sobre essas questões de justiça, né, sobre a aceitação ou não de vários tipos de crimes que eram considerados normais. Mesmo no Brasil, há bem pouco tempo atrás, maltratar animal não era nenhum problema. Eu falo isso da minha infância. Na minha infância, não se cogitava punir alguém porque maltratou um animal. Então, isso demonstra o quanto a gente tem evoluído em termos de moral, né? Não apenas com os seres humanos, mas com os outros seres. Mas claro que conhecer a lei e existir as leis não significam que todos vamos segui-las. E por conta disso é que a gente ainda verifica no planeta Terra muito sofrimento. Kardec nos diz, né, que os males de fato são numerosos, né, e que são porque o homem cria os seus vícios, né, ele desenvolve os seus vícios, ele alimenta os seus vícios, que provém do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez e dos seus excessos em tudo. Ele nos coloca, Kardec, que o ser humano, durante esse processo de evolução moral, ele saiu dessa fase de instinto animal, passa por um momento em que você vai ter um equilíbrio entre o instinto animal e o sentimento moral. Nesse ponto de equilíbrio, ainda coexistem a ambição, o orgulho, a necessidade de dominar e de destruir. Então, ainda temos, né, vários seres humanos que estão nesse ponto de equilíbrio. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir e acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa essa necessidade. O homem ganha horror ao sangue. E, de fato, a gente verifica hoje que várias pessoas, né, não têm sentimentos ruins, não têm sentimentos de assassinar, de ferir ou de maltratar quem quer que seja. Enquanto que outros ainda não têm esse horror, né, em praticar tais atos. Então, há espíritos que estão ainda nesse processo de equilíbrio entre o instinto animal e o sentimento moral, e nós já percebemos que existem vários outros seres humanos, né, espíritos que estão um pouco mais evoluídos, porque já têm essa dificuldade em aceitar a violência como algo normal. Então, isso demonstra que nós temos na Terra, né, vários níveis de espíritos, e espíritos já bem evoluídos. Nos diz ainda Kardec, um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Então, isso é um processo natural que vai acontecendo ao longo de várias encarnações. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar o bem, o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Ou seja, cada um de nós tem que ir percebendo as dificuldades do nosso dia a dia, vendo o que tem feito de errado, o que tem nos trazido tristeza, o que nos tem trazido aborrecimento, preocupação, tristeza, não é? E fazer com que esse aprendizado, esse processo de sofrimento e dor que passamos, seja um momento de reflexão e de aprendizado para que a gente não repita isso. Então, o livre-arbítrio é essa liberdade que nós temos de tomar nossas próprias decisões. E claro que se a gente cria um hábito de estar sempre pensando em tudo que a gente faz, se a gente cria um hábito de entender que cada processo que passamos de dor e sofrimento pode ter uma causa, né, em nós, e não apenas externa a nós, ou que pode ser algo que nos aconteceu para que a gente possa aprender, certamente nós vamos evoluir cada dia um pouco mais em direção à felicidade. A necessidade, pois, constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz. Então, quando a gente passa por dificuldades e necessidades, é porque há uma tentativa, né? Não é que Deus precise nos fazer sofrer, isso não existe. Na verdade, o sofrimento que nós passamos é uma ferramenta que pode nos auxiliar a melhorar. Deus não precisa desse tipo de desígnio para fazer a sua vontade acontecer. E a vontade de Deus é sempre a nossa felicidade. Mas dentre as nossas imperfeições, né, até porque nós temos o livre-arbítrio e tomamos os caminhos que não deveríamos ter tomado,
a gente acaba recaindo em sofrimento. Mas Deus, diante da sua bondade, da sua generosidade, faz com que esse sofrimento seja, na verdade, um caminho para a nossa melhoria. Então, assim, a necessidade vai nos constranger a melhorar moralmente para ser feliz, né? Do mesmo modo que constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Então, o homem foi se tornando, evoluindo, inclusive biologicamente, ao longo dos milênios, porque ele queria ter mais conforto. Então, quando ele começa a descobrir o fogo, a manusear as ferramentas, é porque ele queria ter uma condição melhor de sobrevivência. E isso também vai acontecer em termos morais. E nesse processo de evolução, de melhoria, a ajuda dos espíritos mais evoluídos e esclarecidos tem um papel fundamental na evolução do irmão moralmente inferior. É preciso que entendamos isso. O planeta Terra tem encarnado diversos graus de espíritos mais brutos, que ainda está naquele equilíbrio entre o moral e o animal, até espíritos que já têm um pouco mais de moral evoluída. Esses espíritos mais evoluídos têm um dever de ajudar os irmãos inferiores, fazer com que ele enxergue, aprenda, entenda que só através, né, de uma evolução moral, através da bondade, da generosidade, né, é que ele vai conseguir ser feliz e evoluir em direção, né, a um grau maior de espiritualidade. Então, quando os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, o que fazer diante da calúnia, da violência, da injustiça, da perseguição, da traição? O que fazer? Jesus responde: tem piedade do caluniador e do delinquente de qualquer classe, e trabalha no bem de todos, porque o amor desfaz as trevas do mal e o serviço destrói a ideia desrespeitosa. Diz ainda Jesus, lá no nosso livro, né, Jesus no Lar: perdoa e ajuda. O tempo está encarregado de retribuir a cada criatura de acordo com seu esforço. Então, olhando aqui a nossa figurinha, assim, esse irmão que está aqui precisando de um apoio é um espírito que está em evolução. E aqueles que estão um pouco mais acima têm que dar, né, um apoio, têm que dar uma mão e ajudar a reerguê-lo. Todos aqui na Terra estão em processo de evolução. Se estamos aqui encarnados, é porque a gente ainda precisa melhorar muita coisa. Mas há alguns que já têm um entendimento, já têm uma percepção melhor, e esse tem um compromisso maior. Respondendo ainda ao questionamento dos discípulos, Jesus coloca: um homem que se conduz pela violência deve estar louco ou envenenado. Ou seja, é um espírito que ainda não conseguiu ter uma compreensão, né, da sua grandeza, da sua capacidade de ser bom, de fazer o bem. E o que é que nós temos que fazê-lo? Auxiliá-lo, refazê-lo. Compadecer-se dele, porque dorme num pesadelo de escuras ilusões, do qual será constrangido a despertar um dia. Como não acreditar que está iludido, que está perdido, alguém que intencionalmente deseja o mal de outra pessoa, que intencionalmente procura prejudicar alguém, que procura fazer, né, destilar o ódio, praticar uma violência? É uma alma perdida. Eu peço a vocês que né, façam uma reflexão. Se você estiver parado e uma criança vir e dar um chute, né, no seu pé, ou pisar no seu pé, qual vai ser a sua reação? Certamente você vai pensar: oh, é uma criança, ainda não sabe o que faz. Pois eu, né, vos digo, um espírito que está praticando esse mal, essa violência, destilando esse ódio, essa traição, é uma criança. É um espírito que ainda está num grau de evolução muito abaixo do seu, que não consegue entender ainda as consequências dos seus atos. Então, é importante que nós, que não temos essas índole, possamos ajudar aos que têm a compreender, a enxergar essa dificuldade e a fazê-lo evoluir. Jesus nos diz: ampara-o como puderes. É importante que a gente tente o diálogo, tente, né, compreender e fazê-lo compreender o quanto esse ato é errado. Mas isso não quer dizer que devemos também
ser negligentes em se tratando de violência, de ódio. É importante que a justiça seja feita, né? Então, não quer dizer que você aceitar que ele é um espírito inferior, que você vai estar se submetendo a essa violência, que você vai estar sendo subjugado e aceitar isso, né? Se há uma necessidade de reparação e essa reparação passar por um sistema judiciário humano, é importante que isso seja feito. Ainda que a gente entenda que muitas, né, das coisas que nos acontecem, né, a gente não consegue ter a compreensão total. É importante entender que há também uma justiça divina, mas isso não impede que a gente também ajude a pessoa através, né, de uma forma, vamos assim, legal dentro do planeta Terra. O que a gente coloca quando fala para ter a compreensão e se resignar é não alimentar vingança, desejo de vingança, não alimentar o ódio, não alimentar o rancor. Então, isso sim é o que a gente fala de uma resignação e de uma forma de colaborar e de ajudar. Não é aceitar a violência como algo normal, não é isso. Mas é conduzir a pessoa violenta, a uma melhoria, a um amparo, seja através, né, desse diálogo compreensão, seja através da justiça, seja através da oração, seja através de um desejo sincero de que ele melhore, seja através do perdão dessas ações negativas que foram praticadas contra você. Jesus então coloca: ampara como puderes e marcha em teu caminho. Então você não deve estar se submetendo e aceitando a violência, as injustiças contra você. Você deve, de fato, seguir o seu caminho, mas agindo sempre na felicidade comum. Se você não consegue conviver com a pessoa, afaste-se dela. Ore por ela, mas não tenha desejo de vingança, de ódio, de rancor. Aceite que em determinado momento ela vai ter a sua evolução e ela vai compreender o quanto tem agido errado de forma equivocada. O que não podemos fazer é desejar sempre que aquela pessoa que está agindo de forma violenta também seja violentada. Que aquela pessoa que cometeu um crime que também sofra um crime. Que aquela pessoa que matou alguém seja imediatamente morta. Não é isso que Jesus pregou e não é isso que nós acreditamos. Esses desejos não vão nos tornar pessoas melhores e não vão fazer com que aquela pessoa, aquele espírito que está em evolução também evolua. Pelo contrário, ele vai se manter ainda durante muito tempo numa situação de dificuldade. O amor tem uma ligação muito forte, mas o ódio também. Então, se você não quer mais compartilhar, né, a vida com alguém, se você não quer mais que aquela pessoa tenha convivência com você por conta de várias dificuldades ou vários sofrimentos que ela se impôs, eu lhe dou uma dica: perdoe-a. Porque se você continuar alimentando desejos de ódio, vingança, rancor contra ela, não tenha dúvida que essa ligação espiritual vai se manter entre vocês durante várias encarnações. Então, perdoar é fazer com que você proteja a si próprio e conduza a outra pessoa, ainda que à distância, para uma evolução. Porque a cada vez que você perdoa, certamente você transmite para ela energias positivas, energias do bem, que aos poucos vão tocando o coração e aquela pessoa vai, como nos diz Kardec, naturalmente começar a perceber o quanto o mal lhe faz infeliz. Nos diz Jesus: tem compaixão deles e continua cooperando no bem de todos os que te cercam. Então Jesus perdoou, né, as prostitutas que naquela época eram vistas como pessoas à margem da sociedade, assim como os leprosos que eram colocados em locais afastados. Jesus conviveu com todos eles. Jesus compartilhou com todos eles a sua vida e o seu amor. E é isso que a gente acredita, é isso que a gente tem que fazer. É dar um pouco, né, de compaixão, um pouco da nossa vida para todos eles. Ter compaixão, nos diz a médium nos prazeres da alma, é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas.
É quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Então, nós temos que ter a compreensão, aqueles que têm um grau de evolução um pouco maior do que aqueles mais brutos, né, de que ele precisa de ajuda. E essa ajuda tem que vir de nós, que estamos próximos, que estamos convivendo ao lado. Amélia Rodrigues, no livro A Luz do Mundo, né, psicografado por Divaldo Franco, nos coloca que todo o evangelho se assenta nessa base da compaixão e da misericórdia. Ter oportunidade, mas não repetir o erro, equivocar-se e retificar a atitude. Nem conivência com responsabilidade, então as pessoas têm que ser encaminhadas, né, para a justiça, se for necessário, mas também nem dureza com a correção. Então não é achar que todos nós temos que ser juízes e carrascos ao mesmo tempo. As pessoas têm que ter a oportunidade de se corrigir, têm que ter a oportunidade de melhorar das suas ações. Se para isso ela vai precisar passar pela justiça terrestre, ser encarcerada durante um tempo para poder conseguir se reerguer e ser reinserido na sociedade, que assim seja. Se é uma pessoa que apenas precisa de uma ajuda material para poder deixar de praticar atos errados, que vamos ajudá-lo dessa forma. Se é uma pessoa que precisa de um conselho, de orientação, para que não cometa atos equivocados, atos de vingança, de ciúme, então vamos dar essa orientação, vamos dar esse apoio. O que nós precisamos entender é isso. Nós precisamos ter, não dureza de coração, né, mas bondade. Nós temos que dar às pessoas o nosso coração, o nosso amor, a nossa proteção, a nossa compreensão. É preciso entender que todos somos filhos de Deus. Todos nós temos o direito à felicidade. Muitos não têm oportunidade e, por isso, acabam indo por um caminho diferente. Muitos têm oportunidade, mas não têm o entendimento, não têm a evolução e também acabam indo por caminhos tortuosos ao longo da vida e, nesse caminho, machucando e ofendendo e praticando diversos tipos de violência. Mas nem por isso, nenhum dos nossos irmãos merece, né, essa dureza de coração, merece esse tratamento injusto ou odioso de parte de quem quer que seja. Eu quero apresentar aqui a frase de Eva Maria Souza, que ela diz assim, disse há pouco tempo atrás, não consigo viver mais, para mim a vida acabou. Eva Maria Souza é a mãe de Lázaro, aquele bandido que foi, né, foi morto, na verdade, num confronto com a polícia, após ter cometido vários atos, né, odiosos, atos violentos, e acabou morrendo. Infelizmente, eu vi muita gente desejando que ele morresse e vi muita gente comemorando a morte de Lázaro. A gente compreende que era uma pessoa que precisava estar, né, sendo acompanhado, né, num primeiro momento afastado do convívio social para que pudesse se regenerar. E é isso que a gente precisa entender. Todos nós estamos passando por processos de regeneração. E para isso, todos nós precisamos da oportunidade de estar vivos. A existência aqui na Terra é essa oportunidade que nós temos de nos aperfeiçoar e de melhorar. E para isso, é importante que possamos contar com o auxílio de pessoas mais evoluídas que tenham bondade, amor, solidariedade, caridade em seu coração. Se a gente não pode fazer nada para corrigir, mas que pelo menos não desejemos o mal ou a violência. Porque cada vez que você deseja o mal de alguém, independente do merecimento que você acha que essa pessoa tenha, você deixa de evoluir, você deixa de cultivar dentro de si o amor para cultivar o desejo de vingança. E aí você prejudica não só a evolução do irmão que está necessitado, mas a sua própria evolução. Todos os nossos desejos têm que ser para o bem. E é isso que eu, né, gostaria de
passar para vocês hoje. A compaixão. Precisamos ter compaixão. Precisamos ter misericórdia. É pedir proteção e pedir auxílio e desejar o bem para as pessoas, mesmo para aquelas que nós acreditamos que não mereçam. Que ainda não temos a compreensão do todo. E aí eu finalizo com as palavras de Jesus que nos diz: se pretendemos banir os males do mundo, cultivemos o amor, que se compadece no serviço que constrói para a felicidade de todos. Uma boa noite a todos vocês. Nós agradecemos a Paulo pela mensagem que nos traz essa noite, pela oportunidade de refletirmos sobre essas lições do Evangelho. E mais uma vez vamos elevar o nosso pensamento para agradecer a oportunidade de estarmos aqui, agradecer essa casa que nos acolhe, que nos permite cada vez mais estarmos percebendo essas lições do Cristo, que nos traz constantemente esses ensinamentos para que possamos colocar na nossa vida, na nossa prática cotidiana. Que Jesus possa abençoar a todos nós, a todos que necessitam, a todos aqueles que sofrem, para que sejam aliviados nas suas dores e, sobretudo, possam ter a percepção da necessidade de crescer cada vez mais, buscando sempre a transformação interior, buscando sempre o progresso espiritual. Que Jesus possa iluminar a todos nós que aqui estamos e que possamos ter uma semana de paz, de tranquilidade e de muita harmonia. Que Jesus nos envolva sempre em sua paz, que assim seja. Agradecemos a todos pela presença aqui nessa noite e vamos agora aos nossos passes magnéticos, fluir dessa energia transformadora e depois aos nossos abraços rotineiros. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima semana. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.